Assunto com presunto. É, 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 é. Dale, olha o Totti. Oye, oye. Hola, mon ami aye, mon ami aye, yeah. Chega, vamos ao assunto aqui que interessa. Caso Mana Rossana. Caso Rossana. Primeiro dizer aqui que não vou falar mal desta mana, Rossana Silva. Não sabemos se ainda é Silva. Eu pelo menos não sei, na altura era. Dama do Si. Boa pessoa, Rossana é boa pessoa. Mãe do Braulio, mãe do Célcio. E ela queria fazer a Keilinha na altura. Ela queria fazer a Keilinha. Parece que o Paul Williamson não permitiu. A Rossana é boa pessoa. Esse vídeo não é para falar mal dela. Ela realmente é uma boa pessoa. Nossa mana Rossana. Bem abastada no peito. Deus foi generoso com ela, com essa nossa mana em termos de peito. Bem constituída. Vamos ao que interessa. Irmã Rossana, primeiro dizer aqui, antes de falarmos sobre ela, o que é que ela, algumas falhinhas que ela cometeu, o modus operandi do psicopata. Eu vou falar disso primeiro para vocês entenderem como é que isso se aplica no caso da Rossana. Portanto, o modo operandi dos psicopatas passa por três fases. A primeira delas é a fase da conquista, a fase da sedução, a fase em que ele faz o saquinho, né? De convencer-te, de seduzir-te, da conquista. Como é que as testemunhas de Jeová com as psicopatas fazem isso? Com a história do paraíso, que seremos irmãos. Praticamente eles querem dar a entender que seremos irmãos de carne e osso, né? Família internacional, bajulação, Jeová te quer bem, Jeová te quer no novo mundo. Este é o ponto de partida do psicopata, a sedução, convencer-te, ganhar-te. Segunda etapa do psicopata, depois dele conquistar-te, ele por mais um curto período de tempo vai te dar mais alguns elogios, fazer mais alguma bajulação, mas ele logo, como ele não consegue fingir quem ele é, ele logo vai começar os maus tratos. Essa é a segunda fase. Tratar-te com descaso, com desdém, desvalorizar-te, mostrar-te que tu não serves para nada. E como é que as testemunhas de Jeová com as psicopatas fazem isso? Olha, uma das maneiras em que as testemunhas de Jeová desvalorizam as pessoas com intensidade é por intermédio das comissões judicativas. As comissões judicativas não são para ajudar ninguém a se reconciliar com ninguém, porque em primeiro lugar, as testemunhas de Jeová não acreditam em Deus. As testemunhas de Jeová, por maltratarem as pessoas e por carecerem de empatia, eles não podem, não acreditam em Deus. Isso é mentira. Eles usam a Bíblia para suprir os seus desejos narcisistas de ter audiência e de ter assistência, porque um psicopata é um parasita e ele precisa da outra pessoa para se aclopar e alimentar-se. É isso que as testemunhas de Jeová fazem. As testemunhas de Jeová, eles não são
Ou seja, eles são nada mais, nada menos do que os psicopatas do cotidiano. Eles não são aqueles psicopatas que já vão te matar com faca, que vêm com arma, não. Esses são, eles classificam esses como os satanases em pessoa. Mas o que eles fazem é equivalente àquilo que um assassino faz. Só que eles fazem em Killing Me Softly. O psicopata é um grande envenenador, literal, tanto de comida quanto de bebida, e também ele é um envenenador no sentido de te fazer o gaslighting, de te fazer perder a tua identidade. Por isso é que os psicopatas, eles não gostam de pessoas que têm personalidade, pessoas que raciocinam, pessoas que analisam, não. Se nós formos a ver, e dentre eles entram mesmo no quadro desses, entra o Paul Williamson, ele gosta de pessoas com a cognição e com o racional disfuncionais. Pessoas que só dizem sim. Isso é um robô. Porque uma das características também do psicopata é que ele deseja a obediência incondicional, sem questionamentos nenhuns. Então vamos lá aqui recapitular. Primeira fase do modus operandi de um psicopata. Primeiro ele vai seduzir-te, depois ele vai mostrar quem ele é, começam os maus tratos e começam a humilhar-te. Então as testemunhas de Jeová usam as comissões judicativas para humilharem as pessoas. Porque as pessoas saem daí lesadas, humilhadas, porque eu vou lhe dizer uma coisa, se vocês bem se lembram, antigamente, vou fazer só aqui um parênteses muito rápido, antigamente quando se fosse para fazer a confissão de um pecado nas igrejas, eu me lembro de ver isso até nas novelas brasileiras, os padres ficavam dentro de uma casota e nesta casota havia uma janela perfurada, com perfurações. E a pessoa que vinha confessar os seus pecados já vinha muito constrangida, até muitas das vezes com um lenço coberto na cabeça e o rosto, confessava os pecados e o padre nem olhava para a cara dessa pessoa e só dizia: vai em paz, meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, a pessoa já se sentia com a consciência pesada e a partir do momento que ela iria confessar os pecados é porque a consciência estava pesada e ela precisava mesmo do padrão de Deus, mas não havia nem contacto de rosto para rosto. Olha a diferença, olha a situação agressiva e abusiva em que as testemunhas de Jeová põem uma pessoa. Quer dizer, já é constrangedor a pessoa e já requer muito esforço a pessoa ir confessar um pecado, eles metem a pessoa sentada na tua frente, não à frente só de uma pessoa, que já é grave, porque ninguém aí tem direito de ser juiz de ninguém. Todos nós somos pecadores, mas as testemunhas de Jeová não. Eles te põem sentado numa sala, não tens direito de levar nenhum membro da tua família para servir de apoio e de suporte, não tens direito de levar nenhum amigo para te servir de apoio e de suporte, não tens direito de levar nenhum advogado. O pior, olha a situação paralela com a do mundo, o pior criminoso que mata tem direito à defesa, tem direito a um advogado, quanto mais uma ovelha de Deus que sente-se com a consciência pesada e tomar a iniciativa de ir confessar os seus pecados. Eles deviam valorizar isso, mas eles não. Eles te põem sentado não à frente de um homem, não à frente de 2 homens, à frente de 3 homens. E eu já ouvi que existem ou já existiram comissões judicativas com 4, 5 homens para julgar uma só pessoa. Avançando, a terceira fase do psicopata é o descarte. O psicopata conquista-te, humilha-te e depois descarta-te. E mais um parênteses aqui no descarte é que o psicopata só vai te descartar quando ele se der conta de que tu já não serves para nada. Ele já tirou de ti tudo que ele queria. Então vamos aplicar isso agora à irmã Rossana. A irmã Rossana é uma boa pessoa, já disse, vou repetir aqui, não estou a falar mal dela, mas vou pontuar aqui algumas coisinhas que ela fez para contribuir pela própria desgraça dela no casamento. A Rossana volta a entrar em contato com as testemunhas de Jeová, porque ela já estudava com a sua avó, ela mesma relata isso, mas nunca chegou a se batizar. Não sei se ela chegou a ser publicadora, mas ela tem um grande conhecimento
dos ensinos das testemunhas de Jeová, porque ela estudava com a avó. Então ela vive em Portugal, depois de Portugal ela vem para cá e ela volta a entrar em contacto com as testemunhas de Jeová porque o casamento dela estava a entrar em crise. E é normal ela querer restaurar o seu casamento. Isso é uma coisa muito natural. Mas qual é o erro aí que ela, a armadilha em que ela caiu? E vou acentuar aqui que a armadilha que ela caiu foi mesmo uma armadilha inocente, porque quem vai à procura de Deus é para solucionar os seus problemas. Quem vai confessar os seus pecados é para não voltar a cometê-los. Mesmo que tiver recaídas, a pessoa vai sempre se esforçar porque quer fazer o bem e quer ser abençoada por Deus. No caso da Rossana, ela quis salvar o casamento dela e ela volta a entrar em contato com as testemunhas de Jeová. Em que mãos é que ela cai? Nas mãos, nada mais, nada menos, do nosso soberbo, do nosso lobo disfarçado de anjo, que é o Paul Williamson. O que é que acontece muito antes de a Rossana batizar-se? Uma bajulação que vocês não têm a ideia. Elogios desmedidos na Rossana, da parte do Paul Williamson, da parte principalmente de Pedro Francisco, a rodearem a Rossana, dia e noite. Eu assisti aquilo, eu não sei se é por causa de por que eles faziam isso, mas um dos motivos eu sei por que eles faziam isso. Falsidade. E o segundo motivo, tanto Pedro Francisco quanto Paul Williamson comiam a Rossana com os olhos, principalmente os peitos dela. Rossana manda peito. E ela não se dava conta que aqueles elogios todos era um papar que Paul Williamson e Pedro Francisco faziam para pôr-lhe no pedestal. Porque ela, depois de se batizar-se, os elogios eram constantes. Não fizeste nada melhor do que se tornar uma testemunha de Jeová. E mesmo antes da Rossana se batizar, eles já falavam. O próprio Pedro Francisco. Aquele que estranha com core. Irmã Rossana, nem parece publicadora. Parece já irmã. Parece já irmã. Ficava, reduzia-se a uma diarreia autêntica. Para tu veres quão baixa a autoestima do Pedro Francisco é. E não sei se ele um dia vai entender o que significa ter autoestima. Adiantando, ou continuando. Aí a Rossana batiza-se. Paul Williamson e Pedro Francisco fazem essa toda bajulação, rodeiam-se atrás dela como se tivessem como se fossem cães a rodear por volta de uma cadela no cio, não para ofender a Rossana, mas só para fazer analogia, para vocês perceberem o que eles faziam com ela, mas era para papar a Rossana, papar os seios da Rossana com os olhos. Você acha que Pedro Francisco fazendo isso, ele é fiel à mulher dele? A mulher dele nunca foi corna? Um irmão que fica a rodear assim uma mulher que tem marido por causa dos peitos dentro do Salão do Reino. Portuguese Battersea Heath Road. Eu assisti isso ninguém me contou. E as pessoas daquele tempo que estavam naquela congregação também viram isso. Agora, quais são os pontinhos aqui que eu gostaria de mencionar que a nossa mana Rossana fazia? E que dava aqui um indício que vocês depois podem comentar aí, podem fazer os comentários para ver se vocês concordam comigo. Tudo o que a Rossana, antes de fazer ou depois de deixar de fazer, ela não fazia pesquisa bíblica. Ela ia pedir conselho no Paul Williamson, porque ela enxergava o Paul Williamson como Deus. Isso qual é o indício que dá? Para mim, isso dá o indício de que a Rossana, muito jovem, porque ela casa-se com o marido dela com 16 anos de idade, grávida do Braulio,
Ela depois desliga-se da verdade e ela diz mesmo que todas as primas dela também saíram da verdade. Isso é normal da juventude, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Mas o que é que acontece quando ela tem esse proceder de tudo, antes de fazer tudo, perguntar ao irmão Paulo? Isso dá a entender que a Rossana, esses anos todos que ela ficou longe da verdade, ela pertenceu à igreja Reino de Deus, universal do Reino de Deus, porque é ali aonde o padre te dita a vida, como é que tens que fazer, como é que não tens que fazer. A Rossana não fazia pesquisa bíblica. E eu acho que o marido dela, o Silva, ficava a saber que a Rossana ia lá. Quer dizer, a Rossana dava um tamanho poder ao Paul Williamson que a raiva, que isso chegava até aos ouvidos do Si. Não sei se ela se dava conta ou não. E o Si lhe dizia, isso próprias palavras da Rossana, o Si lhe disse na cara e lhe dizia sempre: nunca vou entrar nessa tua religião da Jeová, nunca! Até o ponto de a Rossana ir até o irmão Paulo e lhe perguntar. Ele perguntava sempre coisas. Uma das coisas que ia lhe perguntar: irmão Paulo, o meu marido vai fazer anos. Eu faço o bolo, ponho vela. Quer dizer, o irmão Paulo nunca aceitaria que isso acontecesse. Ele está a penetrar numa mulher sexualmente e o outro é que dá ordem. Então você tem o teu marido dentro de casa, quem dá ordem é o irmão Paulo. O que é que isso significa? O que é que se vai se passar na cabeça da pessoa? Eu não estou aqui a dizer nem a insinuar que a Rossana era infiel ao marido. Não estou a dizer isso. Mas nenhum homem aceita dormir uma mulher e o outro é que dá ordem. Então, a Rossana dava poderes ao Paul Williamson sem mesmo ela se dar conta. Porque o Paul Williamson aí não estava a contribuir para fortalecer casamento de ninguém. Ele caga em todo mundo. Ele te faz pensar que está ao teu favor, que ele é o grande pastor, mas ele não quer saber de ti para nada. Tanto mais que só assustamos. A Rossana desapareceu porque o Silva teve uma oferta de trabalho, mesmo ela dizia isso, em Benguela. E ela foi, e assim também aconteceu com a Rita. Eu não sei o que essas testemunhas de Jeová fizeram. A Rita desapareceu daqui, porque o marido ia lhe oferecer uma casa em Luanda, em Benguela, e a Rossana também. Então, e a Rossana, depois de algum tempo, reclamava muito da hipocrisia, entre as testemunhas de Jeová, e eles são hipócritas mesmo. Eles são falsos. Eles não querem saber de nada. Agora, aqui um parênteses que eu queria mencionar é que o Paul Williamson, ele sabia o que ele fazia, que dava ordens a uma mulher que não devia dar. Porque, na verdade, ele dava as ordens, mas dava a entender na Rossana que quem está a mandar no lar dela é o marido. Quando, na verdade, era ele que estava a manipular a situação para a separação da Rossana. Entenderam bem como é que o psicopata funciona? Então, houve uma vez em que o irmão Paulo sabia que era tão mau, tão perverso, que ele sabe onde é que ele avacalha, porque certos irmãos e irmãs que lhe viam como rei enchiam o ego dele, os testículos dele cheios de esperma, que ele se sentia, não, sou o rei da cocada preta. Estás a entender? Mas ele sabia que o Silva não gostava das testemunhas de Jeová. Não gostava das testemunhas de Jeová. Então, houve uma vez em que a Rossana deu uma festa, o irmão Paulo não foi. Convidou o irmão Paulo não foi. Por quê? Porque ele já sabia que o Si lhe odeia. Estás a entender bem? Estou a me fazer aqui clara. Ele já sabia que o Silva lhe odiava e ele não se atreveu em pôr os pés na casa dele. Porque o Silva já sabia que ele dava ordens da Rossana do que fazer e não fazer, o que não fazer, e só faltava o irmão Paulo dizendo à Rossana: olha, só abres as pernas quando eu te mandar, no Si. Só abres as pernas para o Si quando eu der a ordem. Por quê? Porque a Rossana é que dava esses poderes todos no irmão Paulo. Indo-lhe perguntar o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer. Então é dessa forma que o Paul Williamson brincava com todas as irmãs que tinham
maridos descrentes. Mas o que é que eu queria pontuar aqui? Eu queria pontuar que o Paul Williamson escolhe onde avacalhar. Ele sabe onde ele é o rei e ele sabe onde ele caga-se. Porque ele era capaz de um dia, se ele aparecesse na casa da Rossana, o Si havia de lhe rebentar os testículos e de lhe arrancar a arca dentária, não os dentes, porque nenhum dente dentro da boca do Paul Williamson é dele. Ele usa dentes falsos. Entenderam bem? Então, eu vou acentuar aqui. Eu gosto da Rossana. A Rossana é uma boa pessoa. Não estou a dizer, não estou a falar aqui mal dela, mas estou a pontuar aqui algumas coisas que ela fez de errado que contribuíram para a própria desgraça dentro do casamento dela. Ela caiu nas mãos de um psicopata, de uma pessoa que mostrou todas as características de ser um psicopata e depois cagaram nela. Só lhe deram os elogios, só lhes fizeram a bajulação até o batismo. Depois disso, águas de Acalunga. Entenderam? Então, este é o caso. Irmã Rossana, gosto dela, conheço os filhos dela, o Braulio, o Célcio, mas que ela nunca mais cometa esse erro de estar aí perguntar num ancião o que é que ela deve, o que é que ela não deve fazer. Fortaleça o teu casamento, porque os anciãos não querem a tua união e a tua felicidade. Nenhum quer a união de nenhum casal aí, muito menos o irmão Paulo, que nasceu sem a capacidade de amar. Por isso é que ele está como está. Estou sozinho, não preciso de ninguém, são vocês que precisam de mulheres. Eu não preciso de mulher, eu cozinho melhor melhor do que uma mulher, ele faz tudo melhor do que uma mulher. Não precisa de nada. Então é ele que vai contribuir para o teu casamento ser feliz. Muito cuidado com isso, muito cuidado com os conselhos que vocês, mulheres, vão perguntar nesses pastores, porque muitos deles não são bem intencionados.